Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 é um sucesso absoluto e não é à toa que foi anunciado uma sequência direta depois de anos, o Budokai Tenkaichi 4. Mas e se eu dissesse para vocês que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 realmente existiu e ele é bom? Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje iremos conhecer Dragon Ball Raging Blast. Dragon Ball Raging Blast foi desenvolvido pela Spike em novembro de 2009 e é o mesmo estúdio que foi responsável pelo desenvolvimento da franquia Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Raging Blast foi o primeiro jogo totalmente em 3D lançado para o Xbox 360 e o PlayStation 3. História. A história de Dragon Ball Raging Blast aborda desde o início da fase Z até a Saga Buu. E é algo, né, que não é novidade pra ninguém, porque todo jogo de Dragon Ball é a mesma coisa, é a mesma história, não vai mudar. É verdade. Seu modo história é composto por inúmeras batalhas que acontecem no anime, mas aqui tem mais lutas se comparado ao Budokai Tenkaichi 3. Fora isso, o jogo também possui uma saga What If, né, o famoso IC, contando histórias inéditas, acontecimentos que talvez não aconteceriam na história original. Um exemplo muito claro disso é o Gogeta versus o Vegeto, qual fusão é a melhor. Tem bastante coisas bem legais e bem interessantes nesse modo aí, What If. E aqui, pelo menos eu já começo a ficar incomodado pela mesma receita de bolo, né? A gente adapta o anime e é sempre do mesmo ponto, é sempre do começo do Z até a Saga Buu. Aqui já deixou o GT de lado e aqui já deixou o Dragon Ball clássico também. Jogabilidade. O jogo possui uma jogabilidade bem similar ao Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, com algumas ressalvas, é claro. Agora os personagens estão com um movimento um pouco mais lento, porém pesado, e agora eles deram um detalhe a mais para as sequências de ataque. É estranho falar, mas você jogando o jogo você sente que os golpes estão mais pesados e o jogo ele detalha melhor os golpes, né? E uma das principais mudanças aqui é a barra de Ki e as transformações. Agora podemos usar o Ultimate quantas vezes quisermos, não temos mais uma barra paralela igual o Tenkaichi 3. Também podemos transformar a hora que quisermos. Agora as batalhas não possuem um limite e isso é algo muito bom, deixa tudo mais dinâmico. Uma mudança bem significativa que acontece do Tenkaichi 3 para o Raging Blast é que os golpes, por exemplo, para a gente realizá-los, nós usamos o analógico ao invés do R2 e triângulo, R2 para cima e triângulo, R2 para baixo e triângulo. Eu achei muito mais eficiente, achei bem legal mesmo. E como o jogo optou por uma jogabilidade um pouco mais pesada, de início ele causa um estranhamento, mas é algo que você vai se acostumando ao decorrer do jogo. Pontos negativos. Dragon Ball Raging Blast é um jogo bom, mas ele possui suas falhas. Um dos principais problemas que encontrei durante a minha jogatina é que após você realizar um ataque de Ki, seja um Kamehameha ou um especial, o seu personagem fica muito tempo parado na posição do ataque após realizá-lo. Isso faz com que sua defesa fique aberta e você fique ali parado, pronto para receber um contra-ataque. E esses detalhes aqui, eles quebram bastante o ritmo de gameplay do jogo. Ele chega até incomodar, sério, ele quebra muito. E fora que esse mesmo problema ele persiste no combate. Se sua defesa é quebrada ou se você toma um ataque e precisa realizar um contra-ataque, você não consegue fazer isso de forma eficaz e voltar para a luta de forma rápida. Então isso quebra muito o ritmo da gameplay e chega a ser algo que incomoda. Pelo menos pra mim, incomoda pra caramba. Ainda falando da gameplay, esse é um jogo que você precisa ficar colado no inimigo pra pegar os golpes. Eu no começo sofri bastante até pegar o jeito, porque você precisa estar praticamente colado no seu adversário. E sério, às vezes você tá um pouquinho mais distante e seu ataque não
pega, também é um baita problemão. E além do seu modo história, que infelizmente vai até a Saga Buu, ele se limita à mesma receita de bolo, né, que é o modo história padrão que a gente já conhece, adaptando tudo que tem no anime, e aqui já começa a ficar muito enjoativo, ainda mais se você jogou os outros jogos, porque é praticamente a mesma coisa. O que eles poderiam ter feito para dar um arzinho mais de novidade é ter adaptado o arco do clássico e o GT também. Ia ser muito bacana essas adições nesse jogo. Pontos positivos: além de todas as melhorias na gameplay que mencionei anteriormente, o jogo ele traz um cenário muito vivo e grande. Dos jogos de Dragon Ball até aqui, Dragon Ball Red and Blast possui a maior arena dos jogos de luta de Dragon Ball. Sério, ela é muito grande. Os efeitos são bacanas, né? Se você dá um ataque forte no seu inimigo na água, ou sai correndo, dá um dash voando e tal, até a separação da água, né? Quando você está passando entre a água, tem essa animação, é um detalhe bem bacana mesmo. E a extensão do cenário é algo absurdo. Fora isso, temos também alguns especiais que são feitos em equipe. Por exemplo, se você morrer com Goku e você tem o Kuririn no seu time, e eu acho que se você tiver o especial ativado, vai aparecer um botão de ação para você realizar enquanto ocorre a troca de personagem. Aí o Goku ele passa Genkidama para o Kuririn, igual acontece no anime lá na saga Saiyajin, e o Kuririn lança no seu adversário. É muito legal isso, cara. E fora que alguns especiais são realizados em equipe, se você tem determinados personagens aí no seu time. Isso é muito supimpeira. Um dos extras do jogo que eu achei bem legal foi trazer o Vegeta e o Broly Super Saiyajin 3. Transformação essa que não vimos no anime e nem foi canonizada. E isso é um extra que o game entrega no arco What If. Aí um dos pontos positivos do jogo: trilha sonora. A trilha sonora de Dragon Ball Red and Blast é incrível. Ela é muito envolvente e não tem outra. Assim como os outros jogos de Dragon Ball da Spike, Dragon Ball Red and Blast possui uma trilha sonora excelente, composições que realmente empolgam nas lutas. Eu gosto da trilha sonora desse jogo e da sua particularidade. E é bem interessante como eles se assemelham próximo do estilo de música apresentado no anime. As músicas aqui são excelentes, deixa a batalha muito mais legal. Dragon Ball Red and Blast 2 é um jogo divertido. Eu não acho ele perfeito, porém ele conseguiu estrear bem nessa nova geração. Seus gráficos são bons, porém sua paleta de cores é meio morta, o que me incomoda um pouco. Nessa época a Bandai teve a oportunidade de trazer algo novo para a franquia, mas recebemos mais um jogo com a mesma receita de bolo que conhecemos. Fora que poderia ter acrescentado os outros arcos. Eu realmente não entendo isso. Por que não adapta Dragon Ball clássico? Pelo menos para dar uma diferenciada. E vocês já jogaram Dragon Ball Red and Blast? Se jogou, deixe nos comentários e conte um pouco mais da sua experiência com o game. Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva. Se puder, deixe esse like supimpeira que ajuda demais aqui no canal, né? Ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, enfim, com quem você quiser. E não se esqueça de assistir o vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.